Livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 26. Contou com contexto e toda a referência. Contexto da palavra: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Anátema é maldição, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O livro de Josué, capítulo 22, versículo 20, está escrito assim: não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema? Não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. O versículo 3 do capítulo 26 de Josué. O capítulo 6, versículo 2 do capítulo 7 de Josué. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, aí que está junto a Bet-Even, da banda do Oriente, de Betel, e falou, dizendo: subi e a Pial, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens espiaram aí. Aí é uma cidade grande. O versículo 3. E voltaram a Josué e disseram eles: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens, e fere a cidade aí, e não fatigue ali todo o povo, porque poucos são. Versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, da cidade de Ai. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 17, está escrito assim: e porém a minha face contra vós, e serei ferido diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós asseorarão, e fugirei, sem ninguém vos perseguir. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25, está escrito assim: e o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. O versículo 5 do capítulo 7 de Josué. E os homens da cidade aí feriram deles
alguns 36 homens seguirão-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu-se e tornou como água. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 36, está escrito assim: enquanto os que de vós ficaram, eu meterei tal pavor nos seus corações, na terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém perseguir. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Josué capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: e diz aos homens de Bet-Sei: sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. No livro de Salmo de número 22, verso 14, está escrito assim: como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. O versículo 6 do capítulo 7 de Josué. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram o pó sobre a sua cabeça. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 29, está escrito assim: e tornando, pois, rúbia a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou seus vestidos. No livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: então correu da batalha um homem de Benjamim, chegou no mesmo dia a Siló, trazia os vestidos no rosto e terra sobre a cabeça. No livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim:
E subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Ainoa e Ismaelita e Abigail, a mulher de Nabal e Carmelita. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1. Contexto da palavra: arrependimento de confissão do pecado. Versículo 1. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com saco, e trazia a terra sobre si na cabeça. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O versículo 7 do capítulo 7 de Josué. E disse Josué ao Senhor Jeová: por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Ouça lá, nos contentaremos com ficamos da além do Jordão. No livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? No livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. O versículo 8 do capítulo 7 de Josué. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Versículo 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e derraigarão os nossos nomes da terra. Então, o que farei do teu
grande nome. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farei do teu grande nome? No livro de Levítico, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 12, está escrito assim: porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal tirou para matá-los nós nesse monte, e para destruí-los da terra, e toma-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. No livro de Número, capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: e disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. No livro de Salmo de número 83, verso 4, está escrito assim: e disseram, vinde e desarraiguemos, para que não seja nação, e nem haja mais memória do nome de Israel. O versículo 10 do capítulo 7 de Josué. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens puseram. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo enquanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim: mas um certo varão chamado Anania, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2: e reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. O versículo 12 do capítulo 7 de Josué: e pelo que os filhos de Israel não puderam submeter perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto
estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desrasgar-te o anátema do meio de vós. Tirai o anátema do meio de vós. No livro de Números, capítulo 14, versículo 45, está escrito assim: Então desceram os malequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram e derrotados até Orma. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, está escrito assim: Não meterá, pois, abominação na tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. De todo detestarás, e de todas abominação, porque anátema é. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 18, está escrito assim: Tão somente guardai vós do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, assim façais maldito o arraial de Israel e turbeis. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e o entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O versículo 13 do capítulo 7 de Josué: E levanta-te, santifica o povo, e diz: Santificai vós para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te até que tire o anátema do meio de vós. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10, está escrito assim: E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e leva a ele os seus vestidos, e lava a ele os seus vestidos. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: Disse Josué também ao povo: Santificai vós, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O versículo 14 do capítulo 7 de Josué: E amanhã, pois vós chegareis segundo as vossas tribos, será que o tributo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tomar se chegará por casa e casa, que o Senhor tomar se chegará homem por homem. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim:
A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O versículo 15 do capítulo 7 de Josué. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo enquanto tiver, porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. No livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 7, está escrito assim: do campo, e ouvindo isso entristeceram-se os varões, e iraram muito, pois aqueles fizeram doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, que não se devia fazer assim. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 11, está escrito assim: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. No livro de Juízes, capítulo 20, versículo 6, está escrito assim: então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 38, está escrito assim: então disse Saul: chegai vós para cá, todos os chefes do povo, informai vós e veja que se cometeu hoje este pecado. Versículo 39. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo respondeu. O versículo 16 do capítulo 7 de Josué. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel, segundo as suas tribos, e as tribos de Judá foi tomada. Versículo 17. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraíta, e fazendo chegar a família dos Zeraíta, homem por homem, e foi tomado Zabide. Versículo 18. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, e foi tomada Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 42, está escrito assim:
Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Este foi o livro de Josué, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 18, com toda a referência e contexto da palavra. Boa noite para todos, fica na paz. Se for da permissão do Pai Eterno, estarei gravando o próximo